hoje com o deputado federal Wander Lobato, do PT, além de ser o presidente estadual e pré-candidato ao Senado para discutir e debater sobre os assuntos do momento e, lógico, as eleições de 2026. Seja muito bem-vindo, Wander Lobato. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo aqui no Conversa Franca. Deputado, antes de começar para política, falar um pouco da situação que teve esse ano, com o CA que você teve, como que está a sua saúde hoje? Ô, Guilherme, acho que é muito importante começar falando sobre isso, até porque o câncer é uma coisa muito forte para qualquer um que recebe essa notícia. E comigo não foi diferente, né? Então, você receber uma notícia que você está com câncer, é meio que você perde o chão. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa, e acho que a oportunidade, onde eu tenho ido dando entrevista, eu falo, é muito importante que os homens, né, façam o preventivo. Eu peguei no começo, foi bem no comecinho mesmo, eu faço semestral, até porque tem um histórico familiar do meu pai, teve câncer da próstata, né, e ainda é um câncer que mais mata os homens, né, o câncer da próstata. Então é importante fazer a prevenção, eu peguei no começo, né, o meu caso tive que fazer a cirurgia, tirei a próstata, e como eu peguei bem no comecinho, ele estava encapsulado ainda, não tinha saído para fora da próstata, eu nem rádio precisei fazer. Tenho que fazer o acompanhamento agora, mas estou há 50 dias hoje, 100% curado, e eu vou, já retomei as atividades, né, mas é importante que todos os homens, né, principalmente acima de 50 anos, faça a prevenção. Isso pegando no começo, quebrar esse tabu, esse preconceito que se tem, né? Pelo contrário, estou ótimo, estou bem, né? E é muito importante que todos vocês façam o preventivo. Sem dúvida. Eu ainda estou um pouquinho mais distante, mas já estou me preparando para essas especificidades aí. Deputado, a gente vem falando muito com a bancada do PT na Câmara, na Assembleia e até com o próprio Fábio Trás, quando esteve aqui, a gente perguntou. Depois de sábado, já podemos dizer que o PT tem um pré-candidato ao governo em Mato Grosso do Sul? Guilherme, já podemos dizer, teve aqui não só mais do que a fala dele, a presença física do presidente nacional, no fechamento do ano, mostra a prioridade que o Mato Grosso do Sul vai ter para a direção nacional. E principalmente pela escolha que nós fizemos, né, e a estratégia que nós montamos de trazer o Fábio, que é uma pessoa de uma família tradicional, né, incorpora com a militância do PT. Ele veio, e quando nós trouxemos ele veio no começo, com a liberdade de escolher o que ele gostaria de ser, se é deputado federal ou governador. Eu sempre falei para ele, a militância vai querer você candidato a governador, mas a última palavra é sua. Ele está conhecendo o chão do PT, ele está se encantando cada vez mais com a forma da gente fazer política, com as plenárias que nós temos, com as reuniões por setores que a gente faz, e ele juntou o nome Trade com a militância e as pesquisas, mesmo ele ainda não assumindo a sua candidatura, já projeta ele com 18% no estado. Eu acho que a partir de sábado, com a presença do presidente nacional, que de forma muito aberta e clara disse que ele é o candidato, o Fábio Trade é o candidato do Lula e o candidato da direção nacional, e que Mato Grosso do Sul vai ser um dos estados priorizado com a candidatura majoritária. Eu acredito que a candidatura do Fábio, ela vai crescer muito pelo perfil dela, é uma pessoa
que tem uma mídia social muito forte e uma militância de chão que é o PT. Isso vai ser o diferencial para o ano que vem. Eu, Wander, que coordenei lá atrás a campanha do Zeca, senti o cheiro de 98 no ar. Estava falando até com o pessoal essa semana. O que eu estou escutando, até nos corredores da Câmara, quando tem evento do PT, quando tem um pessoal chegando, é o brilho nos olhos e aquela confiança. Estão deixando o PT sonhar. Verdade. Estão deixando o PT sonhar. E é uma coisa, Guilherme, que essas coisas elas vão sendo construídas, não é uma coisa forçada, Sim. né? É assim, ontem mesmo no ato lá na Afonso Pena, todo mundo vindo tirar fotografia, né? Parece que ele é um militante histórico já. E o Fábio, ele vai sair muito grande. Sabemos do desafio que é uma eleição majoritária, né? Claro que nós estamos entrando, e eu acredito num cenário que vai ter 3, 4 candidaturas ao governo do Estado. Não acredito que a direita raiz vai se unificar com a candidatura do Riedel no mesmo palanque. O eleitor lá na ponta, hoje com as mídias sociais, eles sabem diferenciar uma coisa da outra, né? E eu acredito muito, o eleitor, ele é muito crítico. Então, eu acho que aquele povo mais raiz, bolsonarista, eles vão forçar uma candidatura até para fazer a defesa do Bolsonaro, e vai ter a candidatura do Riedel e do Reinaldo, que foi para o PL, né? Eu acho que conosco, com essas 3 candidaturas, mais as outras aí, tipo Delcídio, tipo as outras candidaturas que estão colocadas, eu acho que é uma eleição de 2 turnos. Historicamente, o Mato Grosso do Sul, na maioria, com exceção do André em 2010, que foi uma eleição polarizada, só ele contra o Zeca, e o Zeca fez 46%. É uma eleição de 2 turnos. Todas as outras tiveram 2 turnos. E eu acho que essa do ano que vem não vai ser diferente. Wander, chegando até na parte da mídias sociais, das redes sociais, a política mudou muito. Antes era showmício, era entrega de projeto, era entrega de praça. Hoje é um recorte no Instagram, vale muito mais do que votar um projeto, do que analisar um projeto em si, não se vangloriar na rede social, falando para os seus eleitores não querendo sair da bolha. Como que o PT está se preparando, e a candidatura do Fábio também a sua para o Senado, dessas redes sociais, inteligência artificial, fake news e as redes sociais com os haters, trazendo tudo isso como uma inteligência artificial é a grande surpresa e ruim dessa eleição. Guilherme, lá em 98, quando nós elegemos o Zeca, foi a década do movimento sindical. Porque nós tivemos uma Constituição, a década de 90 foi a década do movimento sindical. 88, com a Constituição Cidadã, e os direitos dos trabalhadores foram estabelecidos naquela Constituição Cidadã, aí entrou a ascensão do movimento sindical. E a gente teve a inteligência aqui, e o Zeca foi se consolidando, se elege em 90 deputado estadual, e depois de 8 anos ganhou o governo do estado. E assim nós ganhamos em vários estados, Rio Grande do Sul, com o Lívio Dutra, lá no Piauí, no Acre, né? Foi o crescimento, e aumentou a bancada de sindicalistas, como os deputados federais, senadores, né? Agora é a década das lideranças que têm inserção nas mídias sociais, que sabem lidar com isso. Por isso que nós buscamos também o Fábio. Se nós tendo o Fábio candidato, que é um cara que se articula bem nas redes sociais, é uma pessoa qualificada para fazer o debate, os debates sobre os temas nacionais, nessa questão ambiental, a questão dos direitos, do Estado Democrático de Direito, de defender, né, as minorias e, principalmente, debater e discutir as ações do governo 3 do presidente Lula, das políticas públicas que estão enraizadas. Com essa militância de chão, eu acho que ele vai crescer muito. Nós acreditamos nisso. Por isso,
a gente foi fazendo essa conversa, desde antes de eu assumir a presidência do PT, eu procurei ele. Aí alguns companheiros do PT falaram, não, mas será que não é melhor levar ele para o PSB? Eu falei, não, nós precisamos do Fábio no PT. O Fábio vai vir para o PT. Tanto que foi uma das primeiras ações minhas, depois de presidente eleito, foi filiar ele no PT. E eu estou muito convencido que o Fábio vai ter as duas coisas. Vai ter o chão, que é importante, que é essa militância de chão, que vai estar lá no assentamento, nas aldeias, nos quilombolas, nas universidades, na juventude, no setor formadores de opinião, nos profissionais liberais, no comércio. O Fábio tem essa característica e, junto com o PT, vai se tornar a grande liderança. Já é e vai cada vez mais. Essa campanha vai ter uma projeção muito grande. O Fábio não sai das eleições. As eleições do ano que vem, o Fábio sai vencedor. Ou na vitória eleitoral, ou se perder no eleitoral, na política ele sai com uma grande liderança de esquerda aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos apostando tudo isso. E a minha eleição é casada com a dele para senador. Eu acho que tem um espaço, Guilherme, muito grande para uma eleição de senador aqui da esquerda. Historicamente, o presidente da República, quando se renovou 2/3 do Senado, ou seja, que é 2 vagas, o presidente da República que se elegeu fez um. 94, Fernando Henrique fez o Rames, que era o azarão. 8 anos depois, o Lula fez, 2002, o Delcídio, que era um cara desconhecido. 8 anos depois, a Dilma reelegeu o Delcídio. E 8 anos depois, o Bolsonaro elegeu a Soraya. E nós vamos viver agora 8 anos. Eu acredito muito que eu possa incorporar esse voto do PT, que eu já tenho, e o PT tem 350, 400 mil votos aqui no estado, e eu tenho condições, pelos 6 mandatos que eu tenho, pela relação com os prefeitos que eu tenho, né, de se o Lula chegar, o que eu aposto? Que o Lula chega muito forte o ano que vem, nós estamos falando de cenário, que ele chega muito forte, no imaginário das pessoas, assim, que ele vai ganhar as eleições, vai se reeleger, e aí os prefeitos, os vereadores sabem do potencial que eu tenho e do conhecimento que eu tenho em Brasília e do quanto eu ajudo os estados no Mato Grosso, os municípios no Mato Grosso do Sul. E uma coisa é você ser um no meio de 513 deputados. Outra coisa é você ser um no meio de 81 senadores. E, principalmente, eu ser um senador dos 15 ou 18 dos 81 que o PT vai fazer, do mesmo partido do presidente reeleito. Então, isso vai me dar uma força muito grande para ajudar os municípios, ajudar o Estado. Você sabe que eu sou um político que tem uma capacidade, faço política sem essa coisa de tentar fazer tripudiando em cima das pessoas ou dos adversários. Eu tenho minha ideologia, eu acredito nela e sou um cara que trabalho muito na construção de buscar unidade. Eu acho que o meu perfil, como disse o Edinho, a minha experiência e a capacidade de fazer política que eu tenho vai ser muito importante para ajudar na reeleição do presidente Lula no Senado, para estar dialogando com as outras forças, sabe? Tentar quebrar essa polarização, ajudar no sentido de, sabe, aquilo que for bom, vamos votar. Oposição, ela é importante. Agora, ela não pode ser aquela coisa raivosa, sabe? Que destrutiva. Desde que seja uma oposição construtiva, é fundamental. A democracia exige isso, precisa disso, que fiscalize. Então, eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que a política do quanto pior, melhor, nunca foi a política que eu fiz. Tá certo. A partir de 2027, muitas pautas bombas, vamos dizer assim, vai pintar no Senado, inclusive a impeachment dos ministros e essa confusão que já está acontecendo entre STF, Congresso e Executivo. Na opinião do Vander Lobé, RG, sem o CNPJ político, o STF passou já do limite de legitimar está ultrapassando, ou ainda é mais a direita que está meio raivosa por causa do Bolsonaro? Não, deixa eu te falar, Guilherme. Eu acho que a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. E nesse aspecto, o ministro que é o nosso
do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem feito todas as decisões dele têm sido legitimada pela turma. Essa última mesmo, mandando caçar e chamar a deputada Carla Zambelli, né, que o Congresso votou na madrugada uma decisão que é inconstitucional. Tanto é que ele caçou ela, mandou chamar o suplente e a turma toda, por unanimidade, legitimou a decisão dele. Eu acho que o que nós precisamos fazer? Eu acho que a forma com que a oposição está fazendo, toda hora mandando uma pauta-bomba e, na maioria delas, inconstitucional, o Supremo está para corrigir essas aberrações. Esse é o papel do Supremo independente. Lá tem 2 ministros que foram indicados no período do Bolsonaro e têm votado, têm legitimado, na maioria das vezes. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer, e eu acho que a oposição ela tem que sobreviver, mas você vê o papel que o Flávio, filho do Bolsonaro, buscou, tentou cumprir lá nos Estados Unidos. O próprio Trump, depois que teve todas as informações, está revendo todas as decisões que ele tomou, né? A última dessa foi, né, de recuperar de novo, dar ao Alexandre de Moraes e à sua esposa, né, o direito de poder voltar aos Estados Unidos, o direito deles poderem ir para lá sem... né, derrubando aquela medida, né, e como também as medidas contra o Estado brasileiro, né, da questão das exportações das restrições dos nossos produtos entrarem nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque nós temos uma relação secular com os Estados Unidos, nunca tivemos problema. As nossas exportações aos Estados Unidos são muito maiores do que nós importamos, né? Então não tinha por que ter essas restrições, né? esse tarifaço. Agora, a gente retomou e de forma utilizando a diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, junto com o Alckmin e com o ministro Haddad da Fazenda, que o presidente Lula designou para fazer essas negociações com os Estados Unidos. Depois a relação dele com o Trump, né, permitiu a gente recuperar. E isso, Guilherme, nos permitiu também abrir novos mercados. Você vê que com todas essas retaliações, essas restrições, nós abrimos o México, nós continuamos exportando a nossa proteína animal para o México, carne principalmente, abriu com a China e agora retoma os Estados Unidos. Então o presidente Lula tem sido um presidente, claro que tem erros, não é perfeito, mas nem prefeitos, nem governadores podem reclamar da relação dele no sentido de estar ajudando os estados brasileiros, municípios, sem olhar a cor partidária. Vamos trazer para o Mato Grosso do Sul, olha o volume de investimento que está tendo aqui, né? E nem os empresários brasileiros, mesmo o setor do agro, que temos uma dificuldade de relação, nós sempre, o Plano Safra, os recursos são muito maiores, quase duplicou os recursos do Plano Safra. A única coisa que nós temos aí, não é culpa nossa, é o Congresso, que deu autonomia ao Banco Central, é forçar o Banco Central, porque as condições que nós temos permitem começar a baixar o juro. Eu espero que o juro, a partir do ano que vem, a gente comece a baixar, porque isso facilita, diminui a dívida, né? Porque você paga quando o juro está mais alto, a gente paga mais a dívida interna nossa para bancos. E isso falta dinheiro para a saúde, para a educação, né? Para a infraestrutura, para a cultura. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, nós temos essas dificuldades, mas eu acho que o Congresso, né, e o Senado vai ser fundamental ter pessoas experientes e para o nosso Estado, pessoas que têm essa capacidade de fazer a defesa, trazer os investimentos, brigar pelos investimentos. Nosso Estado é um Estado ainda novo na federação, comparado com os outros estados, e que precisa ainda de muita infraestrutura. E eu acredito que o meu perfil pode ajudar muito
a gente poder, como senador, a partir de 2027, contribuir para o nosso Estado e para o Brasil. A Câmara Federal, você está lá toda semana, todos os dias quase. Hugo Mota corre risco de perder a eleição a reeleição para presidente, e o PT também andando com isso. As conversas internas têm que o Lula quer ter uma candidatura para o 2027? Eu acho que a presidência daquela casa, eu acho que o Hugo Mota tem errado muito, né? Ele não tem pautado, ele tem, assim, até pela pressão, porque nós temos minoria na Câmara, né? E nós temos uma composição com ele, ajudamos, e o compromisso era que pautasse os projetos que são interessantes para o Brasil, né? E eu acho que ele também, do outro lado, sofre uma pressão muito, muito grande dessa maioria da bancada, que é de direita, mais conservadora, e ele tem errado na mão em pautar projetos que depois têm desgastado muito o Congresso. E não é só ele, todos nós, né? O Congresso, se você pegar e fizer uma pesquisa hoje, está muito mal avaliado em função dessas pautas bombas e que a sociedade está indo para a rua, né? Essa da Zambelli, as outras pautas que ele colocou lá, que depois teve que recuar e o Supremo também decidiu o contrário. Então, isso tudo, eu acho que tem desgastado muito ele, a questão do Glauber, né? Não agradou nenhum lado nem outro. Então, eu acho que ele tem dificuldade na reeleição dele, mesmo no time, tanto no time nosso do lado de cá, como também em partes daqueles que o elegeram. Porque tem gente do centro, né, que está querendo e tem brigado para acabar com essa polarização, né? Pessoas centradas, que têm posições mais conservadoras, mas que quer que se paute aquelas agendas que interessa para o Brasil. Está aí a escala 6x1, não precisa colocar. Você vê que deu certo, todo mundo votou. A questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e vai chegar a também melhorar para aqueles que ganham até R$7.380. Né? Isso vai significar mais um salário a partir do ano que vem no bolso dessas pessoas. E esse dinheiro circula no mercado, no comércio, isso que faz gerar economia e crescer a economia, né? Então, e do outro lado, nós temos que, para dar esse direito para quem ganha até R$5.000, você tem que taxar aqueles que são mais ricos e que pagam menos impostos, né? Tem que taxar banco, né? Essa coisa dos jogos. Esse povo tem que pagar imposto para sobrar mais dinheiro para a gente poder fazer as políticas públicas chegarem lá na ponta. Eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente está fazendo, ainda de forma muito lenta, mas a gente vem avançando. O salário mínimo, nesses 4 anos do governo Lula, Guilherme, foi ajustado acima da inflação. Isso é ganho real. Né? A inflação que o mercado falava que ia chegar, que ia disparar a inflação, nós estamos nos últimos 4 anos desse governo, vai chegar o ano que vem, com o período de 4 anos, desde o Plano Real, com os 4 anos menores índices de inflação da história do Plano Real. Né? Ou seja, o crescimento da economia, mesmo com o tarifaço do Trump, né? O Brasil ia crescer 1%, vai crescer quase 3%. Então, inflação sob controle, desemprego em pleno emprego, nós com uma reserva de mais de 300 bilhões, não é qualquer turbulência na política internacional que vai afetar nós aqui, que a reserva é para isso. Nós ampliando nossas exportações, aumentando as nossas receitas. Isso são condições básicas para começar a baixar o juro. Se baixar o juro, né, as pessoas vão fazer mais empreendimento, mais investimento e fazer a economia girar e crescer. Então, nós estamos numa briga agora, pelo menos a bancada do PT, e vamos pressionar, mesmo sendo do governo, o Banco Central a baixar o juro a partir do ano que vem. Tem que baixar para dar crédito para o agricultor familiar, para o agronegócio. Né? O agronegócio não é incompatível com a agricultura familiar. O agronegócio é fundamental, né, que é a produção em escala para as nossas exportações e ter crédito para agricultores familiares, para aqueles pequenos, porque os pequenos que botam os produtos, 60% dos produtos na nossa mesa. E é isso que nós queremos, porque facilitar
dá crédito, dá renda, isso que faz um país forte. Não adianta bater no peito e falar, o Mato Grosso do Sul cresce o dobro da média nacional, mas ainda falta casa, falta água para as aldeias, então nós temos que nos somar. Isso não é culpa do Rídio, não é culpa do prefeito, é culpa de todos nós. Né? Então tem que juntar município, estado e governo federal. Acabei de vir da Sanesul falando lá para a gente levar essa. Então, estamos com recursos, estamos finalizando o projeto para a gente chegar o ano que vem com todas as aldeias com água potável. Porque não adianta se bater no peito e falar, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, se você não se indignar ainda de irmãos nossos se abastecendo em galão de 20 litros de agrotóxico, né? Que deixa lá, guarda, armazena sua água para tomar. Isso é inadmissível, né? Em pleno século XXI, a gente não ter essas políticas contemplando, universalizando, né? Num país rico como o nosso. Então é isso que eu defendo, é isso que eu acredito e é por isso as minhas posições políticas. Wander, tem uma pergunta que eu tenho que fazer, que senão o pessoal me mata. A escala 6x1 foi começando agora esse projeto por 5x2. Existe essa possibilidade ainda em 2026 ser aprovado? Não, 2026, nós estamos em 26 sim. Eu acho que vai ser o grande tema do debate, como foi essa questão da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham, isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000, né? E chegando até quem ganha 7.380. Por quê? A 5x2... nós precisamos chegar no comércio, né? Nesse povo ainda que não tem. Hoje você tem tecnologia, você tem, e você pode facilitar, porque o que isso significa? Você vai ter um funcionário mais comprometido, vai ter mais tempo para ele ficar em casa, cuidar dos filhos, da família, né? Melhorar o salário, porque às vezes a gente vê assim, eu vejo muito desse pessoal do comércio, mas o povo não quer trabalhar, está faltando gente. Verdade, mas está faltando, sabe por quê? Porque o cara prefere ficar com um dos programas, porque o salário mínimo dessa categoria não tem um plano de cargo salário. O capitalismo ele é importante, o lucro tem que ter para o empresário. Agora, ele também tem que atender bem, cativar seus funcionários, valorizar seus funcionários, ter uma política salarial. E eu acho que a escala 5x2, se a gente aprovar ela, vai facilitar e vai melhorar, inclusive, aqueles que vão ser atingidos. Porque eles vão ter um funcionário com mais vontade de trabalhar, porque ele vai ter mais tempo para se dedicar à família, aos filhos, ficar final de semana, e ele vai poder pagar hora extra para aqueles que querem fazer. Agora, não tem qualquer lugar, a maioria do mundo, a maioria mesmo, já tem a escala 5x2. Aqui que nós temos, falta chegar em vários setores, principalmente no setor de comércio. E eu acho que isso é fundamental, um avanço enorme. Hoje você tem tecnologia, você tem outras ferramentas que já dá para permitir com que a gente possa fazer com que a escala 5x2 seja votada ano que vem. Acho que o Congresso vai criar um movimento de rua muito forte, de pressão ao Congresso, e o Congresso vai votar como votou a isenção do imposto, da isenção para aqueles que ganham até R$5.000. Tem alguma previsãozinha, se é junho, se é abril? Eu acho que vai ser antes de começar o processo eleitoral. Eu acho que está para o primeiro semestre. Né? Porque eu acho que essa é uma pauta que interessa à esquerda e à direita. Ninguém vai querer ficar fora dela. Então, por isso que eu acho que é muito oportuno a conjuntura para o primeiro semestre, né? Nós vamos entrar numa campanha já, e ontem você viu nas manifestações no Brasil todo, já falando da escala, do fim da escala 6x1 e da escala, para a gente aprovar a escala 5x2. Falando nisso também ontem, não só sobre isso, mas também teve o feminicídio. Nós chegamos, infelizmente, à nossa 39ª vítima no Mato Grosso do Sul. O que a bancada federal e o que o projeto... Eu mesmo, agora o RG, não o CNPJ, fala muito de não estou vendo nenhuma PEC para a mulher. Tem PEC da blindagem, tem PEC do... Não, tem PEC do coisa, mas... Tem vários projetos lá, já aumentamos a pena daqueles que cometem feminicídios, mas o que nós temos que trabalhar muito, Guilherme, é a consciências e grandes campanhas no sentido da conscientização, né? E é para todos nós, que isso não é só no pessoal de baixa renda, você vê em todos os setores, na classe média, alta,
e que a relação é da cultura, nós temos que mudar essa cultura. E fazendo campanha e sendo duro, aumentando a pena como aumentou, mas prendendo mesmo aqueles que cometem. Né? E ter o setor da segurança e da polícia com mais agilidade, ampliando as delegacias das mulheres. Aqui nós já temos, aqui em Campo Grande, estamos fazendo em Dourados, Corumbá e Ponta Porã, né, e Três Lagoas, que é fundamental, porque ali você faz uma rede de proteção para essas mulheres. Porque o que acontece? Muitas delas têm medo de denunciar, porque depois ela não tem o aparato do Estado para protegê-la. Né? Aí que o marido vai lá, vê que ela denunciou, vai lá e mata ela, espanca ela, né? E isso não pode acontecer. O Estado tem que proteger, né? Então, precisa dessa segurança, porque aumentou o índice das pessoas que denunciam, mas depois elas não se sentem protegidas. Por isso que tem que funcionar, né? E o Estado tem que dar proteção para essas mulheres e punir aqueles que cometem. Eu acho que lei nós temos, precisa agora cada vez mais essas campanhas de conscientização e que as mulheres tenham cada vez mais coragem, mas para elas terem coragem é preciso que o Estado também proteja elas. Porque, infelizmente, nem as políticas. É verdade. As mulheres, a Gleice mesmo foi vítima. É verdade. Muitas deputadas, a gente estava conversando na Assembleia quarta-feira e uma deputada chegou para a gente e falou: gente, eu não me sinto seguro. É verdade, porque ela denuncia e depois ela não se sente protegida com essa segurança. Na própria delegacia já não, é verdade, não tem né? E tem que, tem que dar fazer essa proteção para essas mulheres que façam que denuncia que está sendo ameaçado, que está sendo torturada. Certo. O governador o Riedel teve uma eleição muito difícil em 2022. E com a ajuda do PT, ele conseguiu chegar ao governo do Estado. Depois de um certo tempo, o PT se sentiu traído ou enganado pelo governador Eduardo Riedel por ter saído e também por não ter apoiado tanto quanto o PT apoiou no segundo turno? Guilherme, deixa eu te falar, nós, quando ficou Riedel e Contar, não tínhamos como ficar com Contar. Então, nós apoiamos o Riedel por uma questão que pelo menos é uma pessoa, ele é um cara conservador, mas é uma pessoa que nós tínhamos diálogo, que respeita a democracia, tal, né? É um cara com uma formação, biólogo, que tem preocupação com essa questão do meio ambiente, e nós entramos na campanha dele, sem nenhum compromisso de ir para o governo. Depois, quando ele ganhou as eleições, ele foi olhar o resultado e percebeu que nós fomos decisivos no segundo turno para ajudá-lo a se eleger governador. Fez um convite para nós, né, e o Lula vira presidente, para a gente ocupar os espaços no governo, vir para o governo. Pela primeira vez, nós debatemos, discutimos e fomos para o governo. Pegamos espaços estratégicos para nós, toda a área da agricultura familiar, as subsecretarias, né? E a gente buscando ajudar. E também buscando disputá-lo na política ele, né? Quando ele vai e o Reinaldo vai para o PL, né, ele sinaliza para nós, você não precisa nem falar, é o gesto político, de que ele estava fazendo uma opção de se aliar com aqueles que nós ajudamos eles a derrotar. Nós fomos lá, entregamos cargos, entramos pela porta da frente, saímos pela porta da frente, né? Não dá, com o PL não dá, nós temos uma diferença, se fosse qualquer um outro partido, a gente gostaria de estar disputando. E até porque a ida do Reinaldo para o PL não nos cabe no palanque o ano que vem. Não tem como você misturar óleo com água, né? Então, nós saímos para construir o nosso projeto. E aí que nós buscamos o Fábio para construir a nossa caminhada aqui no Estado. Eu acho que é uma opção que ele fez, né? A ida do Reinaldo para lá, o governo federal não mudou em nada até aqui, não vai mudar até o ano que vem, a relação institucional nossa. Aquilo que for de interesse do Estado, os investimentos, financiamento, nós vamos estar juntos, brigando para trazer para cá esse recurso, porque a gente sabe que vai sendo aplicado aqui, né, tá gerando emprego, tá melhorando a economia. Então a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, mas eu acho que ele fez uma opção errada.
Eu acho que ele se aliou com aquele que eu acho que não vão entregar, aquele voto mais conservador. Você pega o Contar tentou uma CPI contra o Reinaldo, impeachment do Reinaldo, né? Eu acho que o eleitor não vai entender essa aliança. E eu acho que lá na frente eles vão sair divididos. Ou aqueles mais raiz, tipo Contar, Catan, o deputado Polon, esse time aí, eu acho que eles vão para o partido, para um outro partido, pequeno partido, né, para o Novo, para ter uma candidatura sob pena do eleitor não entender essa mistura entre eles. Na minha opinião, estou falando a minha opinião, não digo que eu seja o dono da verdade. E aí que eu acredito no segundo turno. Eu acredito que se os bolsonarista raiz sair com uma candidatura, sair o Riedel, sair o Fábio e sair mais uma ou outra, é muito provável que a gente tenha 2 turnos. Aí o segundo turno é uma outra eleição, aí é mano a mano, só os dois, né? Você vai discutir, tanto é que o Contar ganhou do Riedel e no segundo turno o Riedel ganhou do Contar. Lá atrás, o Reinaldo ganhou, o Delcídio ganhou do Reinaldo no primeiro turno e no segundo turno o Reinaldo ganhou do Delcídio. Mais atrás, o Zeca, o Baixa ganhou do Zeca e no segundo turno o Zeca ganhou dele, né? Então aqui nós temos um histórico do segundo, de ser uma eleição muito polarizada no segundo turno. E eu acredito muito na eleição do Fábio. Estou muito otimista com a forma com que o Fábio está se incorporando dentro do nosso projeto, na militância nossa. Eu acho que a gente retoma muito, acertamos na filiação dele. Então, tem uma outra pergunta também, se eu não fizer, me matam. 40 anos do PT e essa filiação do Fábio foi muito festejada. Por conta de ser uma filiação, como que o presidente estadual do PT em Mato Grosso do Sul vê a renovação de lideranças do PT? Está mais fraca ou já vem agora com o Fábio trazendo novas filiações? Teve outras filiações dentro dessa comemoração? E como que está essa renovação de lideranças do PT em Mato Grosso do Sul? O Guilherme, nós estamos fazendo dia 10 de fevereiro, 46 anos. Caramba. 46, né? O que acontece? Eu voltei, 25 anos atrás, eu fui presidente do PT. E eu resolvi voltar a ser presidente porque o PT me deu tudo. E eu já tinha decidido não ser candidato a deputado federal, né? E você sabe que uma candidatura para o Senado é uma candidatura mais que você não depende só de você, depende de uma série de circunstâncias, né? Depende da direção nacional. E eu estava no aguardo, nós temos o problema da Simone, né? Então eu falei, eu vou voltar a ser presidente que eu quero fazer essa transição das lideranças do PT, né? E eu gosto, a minha trajetória foi dentro da máquina partidária. Eu nunca fui candidato a vereador, a deputado estadual, eu nunca tinha sido candidato até 2002. 2002 foi a minha primeira, eu sempre coordenei todas as campanhas. Eu virei secretário em 99, que eu coordenei a campanha do Zeca de governador, virei secretário de governo, depois de 4 anos eu virei candidato a deputado e me elegi pela primeira vez e dali para cá me elegi 6 vezes. Sou deputado com mais mandato na história do Mato Grosso do Sul, só eu tenho 6 mandatos seguidos. O Nelson Trade pai tinha 5, né? E o Geraldo também teve 5, no 6º ele perdeu, ficou de suplente, né? Então o único que tem 6 seguidos pelo mesmo partido sou eu, né, que bati o recorde do Nelson Trade, que também tinha 5 mandatos pelo mesmo partido. Pois bem, nós estamos numa transição. Você só constrói, traz um novo, mas você também tem que ter a experiência dos mais antigos. Ontem nós trouxemos o Bife de volta no PT, né, que tinha saído. Nós trouxemos o Fábio, estamos trazendo outros novos advogados que estão entrando, estamos trazendo jovens, o Jean. Jean era do PDT, veio se elegeu vereador aqui em Campo Grande, né? Lá o Franklin era do PSOL, veio em Dourados, se elegeu vereador pelo PT. Então nós estamos fazendo essa transição de aproveitar a experiência do Zeca, a minha experiência, a experiência do Kemp, né? Para trazer essas novas lideranças que vão estar substituindo nós, já estão substituindo, né? E o Fábio veio com esse compromisso, até ele veio com o compromisso de ser deputado federal, e ele vai escolher lá na frente.
Hoje eu acho que quase um caminho sem volta para ele ser o candidato a governador, já é nosso candidato, né? Presidente nacional. Mas quando ele veio, ele tinha a liberdade de escolher o que ele queria ser, qual candidatura ele ia disputar. Então, eu acredito muito nessa transição que nós estamos fazendo, sabe? Aproveitando a experiência daqueles que já estão há muito tempo, né? Com essa energia nova desses jovens que estão vindo. E jovens, não é só jovem de idade, jovem da cabeça. Esses militantes digitais nós queremos trazer, estar dialogando com médicos, professores, com advogados. O Fábio ontem trouxe mais um advogado, se filiou no PT também. Ontem, aquele que era secretário do Marquinhos, da Casa Civil, que é advogado, né? Lacerda, né? O Lacerda se filiou ontem no PT, né? Ou seja, nós queremos estar trazendo essas lideranças para o partido, né? E vamos estar assim, eu tenho esse compromisso, meu perfil, e o PT sabe disso, eu sou histórico, fundador do PT, então eu quero fazer essa transição. Por quê, Guilherme? Nós já estamos pensando no pós-Lula. É a última vez que o Lula vai estar na urninha eletrônica, até pela idade dele. Então nós temos que fazer essa transição com o quê? Com novas lideranças. Se nós estamos fazendo nacionalmente com o Lula, aqui nós temos que fazer com o Zeca. Muito provável que o Zeca vai ter mais esse mandato, né? Eu também quero ser senador, vai ser meu último mandato, né? Ou seja, temos que trazer novas lideranças, formar novas lideranças, porque não é só trazer. O PT tem uma cultura, e o Fábio está apaixonado por isso, pela formação política, pela questão da comunicação que a gente trabalha de uma forma em rede, né? E também pela questão das nucleações que nós estamos voltando, que é aquele partido de base lá, que nem era na igreja. A igreja, o PT, essa questão de você fazer esses núcleos de base, vem da cultura da igreja católica, lá atrás, quando o PT surgiu, né? Que era aquelas reuniõezinhas lá na ponta, nos municípios, nos bairros, no sindicato, no chão. Esse chão do PT que está apaixonando o Fábio. E eu acho que isso está contagiando todo mundo e outras pessoas que estão vindo. E eu acredito muito que o PT, para ganhar as eleições, ele precisa, além de ter o voto da esquerda, disputar o centro, ou parte do centro. Ninguém ganha uma eleição sem o centro. Deputado, eu quero te agradecer muito pela presença. Quero que você deixe aqui, acho que a gente está encerrando já o ano, né? É a última das últimas entrevistas. Então, semana o Congresso, a Assembleia vai parar, a Câmara vai parar, a gente também vai dar uma descansada. E eu queria que você deixasse... Mas antes de encerrar, eu quero só deixar a última pergunta. Você falou de que a última eleição do Lula, e como que você está vendo essa preparação da esquerda e do PT pós-Lula? Porque em 2030 vai ter outro candidato a presidente do PT ou da esquerda e as articulações já estão começando. Como que você está vendo isso? Eu acho que o presidente Lula se reelege o ano que vem, e aí eu falo com muita tranquilidade, acho que a reeleição só perde quem errar demais. E o Bolsonaro foi quem errou, e quase assim por 1.800.000 votos. E na minha opinião, se não fosse aquela última semana da Zambelli, naquela com a arma, e também daquele ato do presidente do PTB lá no Rio de Janeiro, que a Polícia Federal saiu com tiro em cima dele, né? O Bolsonaro ia disputar com chance inclusive, de ganhar o Lula. E eu acho que muito difícil o presidente Lula perder essa eleição. O Brasil continua dividido, mas eu acredito muito na reeleição do presidente Lula. Acho que pós o Lula, tem novas lideranças surgindo. A Simone é uma dessa. Por isso que eu, particularmente, acho que a Simone vai transferir o título dela para São Paulo. Ela extrapolou o Mato Grosso do Sul. Eu acho que ela é candidata lá a senadora, ou se o Alckmin for governador, ela pode ser a nossa candidata a vice-presidente do Lula, né? E eu acho que nós temos o Haddad, nós temos o Alckmin, nós temos a Simone, são novas lideranças. E tem outros ex-governadores aí do PT, né, que também são lideranças dentro do PT, que vai estar disputando esse espólio do presidente Lula após 2026, né? E eu acho que nós temos que ter essa capacidade de consolidar, ter um nome
né, de pós-Lula para a gente continuar esse projeto nacional nosso, né? E eu também quero aproveitar, né, para finalizar esse 2025, que não foi um ano fácil, desejar, Guilherme, a você, ao Mike, né, a toda a sua equipe aí, um feliz 2026, né? Eu falo o seguinte, a gente tem que bater palma. Às vezes a gente copia algumas coisas dos americanos e aquilo que a gente de fato deveria copiar, que é o seguinte, eu sei de onde vocês saíram e aonde vocês já chegaram. E não é diferente de mim, que sei lá da barranca do Rio Paraguai, que as pessoas não olham os passos, as dificuldades que a gente passou para chegar onde nós chegamos, né? Elas preferem aqueles que sobressaem, elas preferem, ao invés de ter eles como uma referência, seja na política, seja na comunicação, seja em qualquer área, não, elas querem destruir, né? Elas preferem destruir, quando na verdade a gente tem que olhar como referência e que a gente tenha novos Mike, novos Guilhermes, né, que possam, né, porque é fácil quando você já herda tudo, que você já recebe tudo. Eu não recebi nada, eu fui construindo, né? Então eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Não sou perfeito, a gente comete erro, né? A gente tem frustrações, né? A vida da gente é a mesma de que qualquer um cidadão comum, normal, né? Eu, se não fosse o PT, por isso que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande, porque talvez eu era bancário, eu fui sindicalista, talvez em outro partido eu serviria só para bater palmas, né? Assim, não ia ter essa oportunidade. Então eu quero dizer para quem está nos assistindo, primeiro, cuide da saúde. Para mim esse ano foi uma coisa que me marcou muito, essa doença que eu descobri, mas descobri cedo. Então a gente tem que cuidar da saúde. A saúde é tudo. Depois vem as outras coisas. E aí depois também acreditar em você, acreditar que você é capaz. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente que supera todos os obstáculos. E por último, desejar um 2026 a todos que estão nos assistindo, né? Que 2026 de luz, de saúde, de fraternidade, que a gente consiga conviver com quem pensa diferente da gente. Eu acredito nesse mundo, nesse modelo de sociedade, né? Porque a gente pode pensar diferente e a gente ser amigos, tomar uma cerveja, tomar um suco, seja fazer aquilo que a gente gosta. É importante em qualquer sociedade democrática a pluralidade, as pessoas pensarem diferente, agirem diferente, né? Isso não pode impedir da gente estar dialogando e conversando. Eu acho que esse é o modelo de mundo que eu acredito e estou muito contente de fechar esse ano aqui fazendo o penúltimo programa de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Muita luz, muito axé em 2026. Bem, gente, eu quero agradecer a todos. Não sei se ainda vai ser a última minha aqui, mas vamos esperar. O Conversa Franca, aqui não tem mimimi, aqui sempre a Conversa Franca, o Wander vai estar aqui muitas vezes ainda como pré-candidato ao Senado, tem sabatina, tem debate, então o Wander vai ser, já é o nosso vizinho, vai ser o nosso visitante ilustre aqui toda hora. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço.